Com a proteção do senhor, declaro aberta a presente sessão. Cumprimento meus colegas julgadores, o digno procurador regional eleitoral, digno advogado aqui presente, servidores da casa. Eu pergunto aos meus colegas se há algum apontamento, a ata da sessão pretérita. Se não houver, encaminhamos então para a sua aprovação. Processo eletrônico, bloco de julgamento com pedido de preferência. Dr. Ricardo Gomes de Almeida. Há um pedido de preferência, julgamento em bloco, que são os processos eletrônicos, da pauta eletrônica, é 1.3. Não sei se é possível julgar. 1.4. O pedido de bloco foi do próprio relator. É 1.4, 1.6. 1.6. 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11. Portanto, está feito o pregão e com as anotações que a colega doutora Vanessa Curti Perenha já se declarou impedida em todos esses processos. Então, eu passo a palavra ao digno relator. São 9 processos ao todo. Obrigado, senhor presidente. Eu só peço um minutinho, porque o sistema está iniciando aqui. Tá dando senha inválida. Inválida não, expirada. Enquanto o doutor Ricardo coloca, eu me permito aos meus pares inverter rapidamente a pauta para a administrativa, apenas é aquilo que já foi colocado ontem, da possibilidade de uma retificação ao calendário das sessões do primeiro semestre deste tribunal. A proposição é do dia alterado, do dia 23 e 25 de abril para o dia 24 e 26, porque dia 26 será a posse da nova diretoria deste regional.
Então, por isso que nós estamos fazendo essa adequação. Todos estão de acordo? Todos os colegas? Estou alterando a data para de acordo com a pedido pedido deles. 24 e 26, Então, todos de acordo? Então, está aprovada a retificação da resolução que trata da agenda das sessões deste tribunal no primeiro semestre. Portanto, a posse será no dia 26, às 10 da manhã. Alterar em parte a resolução TRE 2256 de 2019. A sessão é presidida por eles. Já o substituto é a desembargadora Marilce. Não, dia 24 é uma sessão que vai ser presidida pela desembargadora Marilce. Aquela no dia 23 ela não estaria ainda em Cuiabá. Aí não ia realizar nenhuma sessão. Então passou para o dia 24, quando ela já estará presente. E a posse vai se dar no dia 26, que é uma sexta-feira. 23 e 25. Agora ficaram respectivamente os dias 24 e 26. Não, ficou 24 e 26 agora. Doutor Ricardo, está pronto, apto? Então passo a palavra ao digno relator. Eu estou procurando o paradigma aqui. Senhor presidente, tratam-se de os autos de representação eleitoral. Agora deu. Trata-se os autos de representação eleitoral com pedido de liminar ajuizada pelo Diretório Estadual do Partido Democrático Trabalhista, PDT, Mato Grosso, em face do então governador do Estado de Mato Grosso e candidato à reeleição, José Pedro Gonçalves Taques, sobre a alegação de prática de conduta vedada prevista no artigo 73, 6b da Lei 9.504/97. Consta da inicial que o representado, na condição de governador do Estado, teria infringido o disposto na norma eleitoral em razão da divulgação de obras públicas através de placas indicativas em período vedado. O representante instruiu a inicial com as fotografias das publicações impugnadas e o local onde poderiam ser encontradas. Em decisão proferida, ID 19.370, a liminar pleiteada foi deferida e determinou a imediata remoção da propaganda institucional consignada nos autos no prazo de 24 horas a partir da intimação, bem como para que se abstenha de fixar novas publicidades em sentido idêntico, notificando-se o representado para cumprimento da liminar. Devidamente intimado, o representado apresentou defesa, alegando, em síntese, a ausência de comprovação sobre a veiculação da propaganda indicada em período vedado, afirmando ainda que não seria o responsável direto pelas ações eventualmente realizadas por terceiros sem a sua anuência, não havendo nem mesmo prova de seu prévio conhecimento. Considerando que não houve requerimento para o oitivo de testemunhas e diante da desnecessidade de outras diligências, as partes foram intimadas para a apresentação de alegações finais. O representante apresentou alegações postulando a procedência da demanda com a consequente fixação de multa. Já o representado reiterou todos os termos da contestação apresentada, pugnando pela improcedência da demanda. Com vista dos autos, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela procedência da representação. Ao final, registra-se que, conforme já decidido pelo plenário dessa Igreja Corte, em 27 de agosto do corrente ano, quando do julgamento de questão de ordem suscitada pelo excelentíssimo senhor Dr. Luiz Rabaneda nos autos da representação eleitoral 0600279992-2018, acórdão 27992, trata-se de hipótese em que é recomendável a reunião dos processos para julgamento único, atendendo-se com eficácia ao escopo de minimizar o risco de soluções contraditórias das ações de representação por publicidade institucional em período vedado, no tocante às
a placa de obras abaixo elencadas. Então eu cito aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 representações de mesma natureza. Não? Eu estou lendo o relatório, né, Bruno? Apresentei relatório individualizado para cada uma dessas ações, em que constam os respectivos detalhes, mas a síntese das representações em todas é a mesma: publicidade institucional em período vedado, através de placas. Eu estou lendo o 06000275-55. É, provavelmente. 5. Nem o relatório está liberado? Bom, deixa eu ver o que está acontecendo. Está dizendo aqui que não é possível liberar. Presidente, eu vou concluir o relatório, então. Portanto, ante o reconhecimento da conexão entre as ações indicadas nos termos do artigo 55 caput, parágrafo 3º do CPC, trago-as em uma única sentada para julgamento conjunto ao relatório. Agora, só para esclarecer a Corte, eu vou encontrar aqui o voto paradigma e vou liberar para ficar disponível a todos. Vai ter sustentação oral, senhor presidente? Não? Vou localizar qual que é o que está com... Eu consulto os eminentes pares se está disponível o voto a todos do processo paradigma 1.5. Não.
Ouça-se a douta Procuradoria Regional Eleitoral. Senhor presidente, saudando a Vossa Excelência, o ilustre relator, os nobres julgadores, o doutor advogado aqui presente, os servidores da casa, eu gostaria de pedir apenas um esclarecimento ao doutor Ricardo, porque dentre esses processos, alguns tiveram deferimento de liminar e outros não. Apenas que Vossa Excelência pudesse esclarecer essa situação fática. Dentre esse conjunto de processos, houve alguma distinção em relação a deferimentos ou indeferimentos liminares? Não, todos aqueles que foram comprovados a propaganda, Sim. eu estou julgando conjuntamente. Então, todos esses processos têm a demonstração da publicidade. Perfeito. Da placa, no caso aqui, placa referente a obras públicas. Perfeito, né? Perfeito. Não, excelente. É só porque, como havia sido o parecer lavrado pela minha antecessora, apenas para compreender, até porque toda a manifestação do Ministério Público foi pela procedência das representações. Então, esclarecido esse ponto, eu ratifico em toto os pareceres escritos, senhor presidente. Obrigado. Parecer, a palavra retorna ao relator para o voto concomitantemente nos 9 processos anunciados. Senhor presidente, eminentes pares, primeiramente destaca-se que as ações instrumentalizadas nos processos de representação por conduta vedada indicadas no presente relatório são conexas, conforme bem decidiu o plenário dessa egrégia Corte Eleitoral. Insta a salientar que, além dos pedidos serem idênticos, ou seja, condenação ao pagamento de multa, nos termos do artigo 73, parágrafo 4º da Lei 9.504/97, foram propostas pelo mesmo autor, Diretório Estadual do Partido Democrático Trabalhista, contra o mesmo réu, José Pedro Gonçalves Taques, com exceção dos autos número 0600269-48 de 2018, no qual consta também como representado o então secretário de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso, senhor Marcelo Duarte Monteiro. Ultrapassada a explicação sobre o reconhecimento da conexão nos processos supracitados, passo à análise do mérito. É sabido que o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, fixa limites à propaganda institucional, impondo que, abro aspas, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, fecho aspas, consubstanciando aí uma das faces do princípio administrativo da impessoalidade. Indo mais além e visando impedir o manejo da máquina pública para fins eleitoreiros, causando desequilíbrio na disputa democrática, o artigo 73, inciso 6º, alínea B da Lei 9.504/97, estabelece ao agente público a proibição de autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanha dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, nos 3 meses que antecedem o pleito. Artigo 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre os candidatos nos pleitos eleitorais. Inciso 6º. Nos 3 meses que antecedem o pleito. Item B, a linha B, com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanha dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. A análise do dispositivo acima evidenciado deixa clara que, no período vedado pela legislação eleitoral, abro aspas, salvo em caso de grave ou urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral, fecho aspas, nenhuma forma de propaganda institucional pode ser veiculada tendo por escopo evitar que o jogo democrático seja afetado. Observa-se, todavia, que a Lei 9.504/97 estabelece um limite temporal, qual seja 3 meses antes do pleito, em que tal vedação passa a ser aplicável. No caso em tela, restou evidente que as placas permaneceram postas em vias públicas durante o período vedado pela legislação eleitoral.
Isso porque, ao analisar as fotos constantes nos autos das placas institucionais, evidenciou-se a ocultação do símbolo da administração do Estado de Mato Grosso, numa tentativa frustrada de demonstrar áreas de irregularidade na propaganda exposta em período claramente vedado. Tal artifício engenhoso, por sinal, não foi capaz de tornar as placas em formato de outdoors em propaganda permitida. Ademais, verifica-se que todos os outros elementos gráficos de uma peça de informação publicitária do governo do Estado estão dispostos em padronização de cor, letras e imagens que geram uma identificação clara entre o emissor da mensagem e o seu conteúdo, sendo que a ausência parcial de dados, como em alguns casos tentaram acobertar o brasão ou o nome do governo do Estado de Mato Grosso, se fez irrelevante frente à mensagem transmitida. Pensando nisso, o Estado de Mato Grosso possui um manual de identidade visual disponível no sítio do governo executivo estadual, onde estão estabelecidos os padrões para os logotipos, suas formas, tamanhos e cores, bem como as disposições nas placas e até nos adesivos dos veículos. Cito aqui o caminho digital para acesso a essas informações. Além disso, observa-se que o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é assente no sentido de que, ainda que as placas tenham sido instaladas antes do período vedado, a sua manutenção após o início da vedação implica irregularidade idônea a atrair as sanções decorrentes da prática de ilícito eleitoral, conforme indica a decisão abaixo aumentada. E eu cito aqui um precedente da relatoria do ministro Herman Benjamin, de 2/8/2018. Item 4. É incontrovérsia a manutenção no início do período eleitoral de 4 placas de obras contendo publicidade institucional do governo do Piauí. A permanência dessa publicidade nos 3 meses que antecedem o pleito caracterizam o ilícito independente de termo inicial de veiculação e da suposta falta de caráter eleitoreiro. Prossigo. Em relação à alegação do representado de que não existem provas sobre seu prévio conhecimento em relação à prática das publicidades institucionais veiculadas em período vedado, informa-se que a Corte Superior Eleitoral possui entendimento no sentido de que não apenas quem autorizou, mas também o beneficiário da conduta podem ser alvo de sanção legal. Dessa forma, resta claro que a veiculação de placas de publicidade institucional do governo do Estado possui o objetivo não somente de divulgar ações da gestão, mas também de enaltecer a figura do governador em suas realizações visando a reeleição. No mesmo sentido, eu cito aqui precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, especificamente sobre o assunto. Primeiro, da relatoria do ministro João Otávio Noronha, segundo, da relatoria do ministro Henrique Neves da Silva, e a terceira também do ministro Henrique Neves da Silva. E prossigo. Importante destacar ainda que a jurisprudência é pacífica no sentido de que é permitida a manutenção das placas de obras públicas de conteúdo técnico informativo, desde que nela não seja possível identificar a administração do concorrente ao cargo eletivo, o que não é o caso dos autos, mais especificamente nas placas constantes nas representações de número 06000278-10, 2018, localizado na Avenida República do Líbano, e a de representação de número 06000279-92, localizado no município de Jucimeira. Assim, fica evidente o descumprimento da legislação eleitoral em face da manutenção das placas em formato de outdoor de grande impacto visual, com logomarca e slogan da gestão estadual, bem como frase de impacto publicitário, que permaneceram expostas em período vedado, pois trouxe à população mato-grossense informações relativas aos atos do governo estadual em referência direta a atos da gestão do representado e candidato à reeleição José Pedro Gonçalves Tax. Se não, vejamos, e cito aqui, representação 0600-268-63, outdoor na rodovia da Guia com dizeres, abro aspas, asfalto de Rosário, Guia, a transformação acontece e o resultado aparece, governo do Estado de Mato Grosso, fecho aspas. Representação 0600-269, outdoor na rodovia MT 10, sentido Acorizal Cuiabá com os dizeres, abro aspas, duplicação
de 4,9 quilômetros de estrada da guia, Governo do Estado de Mato Grosso. A transformação acontece, o resultado aparece. Representação 06-00275-55. Outdoor na rodovia MT 251, Chapada dos Guimarães com dizeres. Abro aspas. Mais uma obra do Governo do Estado de Mato Grosso. Sinalização de 7 quilômetros da ciclovia compartilhada entre Chapada dos Guimarães e o Mirante. Fecho aspas. Representação 06-00278-10, 2018. Outdoor com informações de obra pública no município de Cuiabá, Avenida República do Líbano. Fecho, abro aspas. Obra do Governo do Estado de Mato Grosso. Execução de serviço de construção de trincheira de concreto pré-moldado. Fecho aspas. Representação 06-00279-92. 2 placas. Outdoor com informações de obra pública no município de Jucimeira. Abro aspas. Execução de obra de conservação asfáltica com aplicação de lama asfáltica e tapa-buraco. Governo do Estado de Mato Grosso. Estado de transformação. Outdoor com informações de obra pública no município de Jucimeira. Abro aspas. Construção da quadra poliesportiva padrão Seduc Mato Grosso. Governo do Estado de Mato Grosso. Estado de transformação. Representação 06-00281-62, 2018. Outdoor no município de Barra do Bugres. Abro aspas. Mais uma obra do Governo do Estado de Mato Grosso. Reconstrução de 80 quilômetros de asfalto na rodovia MT 246. Governo de Mato Grosso. Fecho aspas. Representação 06-00282-47. 3 placas. Outdoor no município de Alta Floresta. Investimento de 1,07 milhão na construção do campus Unemate Alta Floresta. Fecho aspas. Outdoor no município de Alta Floresta. Abro aspas. Investimento de 8 milhões em obras em Alta Floresta. Outdoor no município de Alta Floresta. Dizeres. Urbanização do Parque Zoobotânico Leopoldo Linhares, em Alta Floresta. Representação 06-00283-32. Outdoor no município de Alta Floresta, na MT 208, sentido Alta Floresta, Nova Monte Verde. Dizeres. Mais uma obra do Governo do Mato Grosso. Construção de 39,5 km da rodovia MT 208. Fecho aspas. Representação 06-00284-17, 2018. Outdoor no município de Cuiabá, zona urbana, Avenida Prainha. Abro aspas. Mais uma obra do Governo de Mato Grosso. Aquisição de material para restauração das avenidas Tenente Coronel Duarte, Historiador Rubens de Mendonça e Fernando Corrêa da Costa. Transforma Mato Grosso. Outra questão que deve ser analisada é quanto à peculiaridade dos autos nos número 06-00269-48, 2018, que possui no polo passivo, além do candidato beneficiário e então governador do Estado de Mato Grosso, senhor José Pedro Tax, também o então secretário de Infraestrutura do governo, Marcelo Duarte. Tem algo na internet sobre possui no polo passivo. É a Siri querendo votar também. Isso porque entende o representante que, tendo em vista constar na placa a sigla da Sinfra, o seu gestor e atual secretário seria responsável direto pela colocação da placa, devendo, em razão disso, também ser penalizado com a aplicação da multa. Em sua contestação, o representado Marcelo Duarte Monteiro afirma que, abro aspas, a placa questionada nesses autos refere-se à placa de publicidade cuja responsabilidade era da GECOM e não da Sinfra, fecho aspas. Examinando a fotografia da placa incerta nos autos 06-00269-48 de 2018, não verifico robustez suficiente para concluir por si só que seria a secretaria em questão a responsável direto pela conduta vedada apontada. Ademais, outras placas indicadas pelo próprio representante também continham, por vezes, a citação de outras secretarias, como a Secretaria de Estado de Cidade, SEDUC, Secretaria de Estado de Educação, que não foram sequer nominadas nos autos, demonstrando ser corriqueiro e usual a menção de Secretaria em Publicidade do Estado. E ao analisar a imagem, constata-se que o símbolo da secretaria chefiada pelo representado Marcelo Duarte Monteiro ocupa espaço diminuto, se não insignificante, na placa indicada, sem qualquer destaque, sendo praticamente imperceptível.
E pela regra geral de distribuição do ônus da prova, compete a quem alega fazer prova do que seria ele o responsável pela publicidade institucional indicada em benefício do candidato José Pedro Gonçalves Taques. E, ao que verifique dos autos, o representante se desincumbiu desse ônus. Não se desincumbiu desse ônus. Faço uma correção aqui. Portanto, verifique-se que não há nos autos comprovação de que o representado Marcelo Duarte Monteiro, então secretário de Infraestrutura do Governo do Estado de Mato Grosso, seja de fato o responsável pela conduta vedada e assim possa ser penalizado pelo ato. A douta Procuradoria, em seu muito bem elaborado parecer, de ID 8988393, nos autos da representação 06000269-48-2018, reconheceu a responsabilidade do então chefe do Poder Executivo do Estado ao assim concluir, abro aspas, portanto, deve-se reconhecer a responsabilidade do requerido pela propaganda institucional veiculada em período vedado, uma vez que, na qualidade de chefe do Poder Executivo do Estado, e é de sua competência zelar pelo conteúdo a ser divulgado na placa governamental, bem como do fato de que a divulgação da publicidade ilegal se deu em seu benefício, fecho aspas. Em relação à penalidade a ser aplicada ao candidato beneficiário, o parágrafo 4º do artigo 73 da Lei 9.504/97 possibilita a fixação de multa entre 5 e 100 mil UFIR. Por sua vez, o parágrafo 4º do artigo 50 da Resolução do TSE 23.370 de 2011 já traz os referidos valores convertidos em reais, sendo que a multa, portanto, parte do valor de R$ 5.320,50, podendo chegar até o montante de R$ 106.410 reais, devendo, conforme firme jurisprudência, ser fixada, tendo como parâmetro a condição econômica do representado, a respectiva responsabilidade pela ilicitude e o impacto visual causado. Nesse sentido, entendo que, muito embora a publicidade institucional tenha permanecido exposta no período eleitoral, ante o cumprimento integral da liminar deferida nos autos, observo que tempo de exposição das referidas placas durante o período foi mínimo. Assim, a multa deve ser imposta de forma a considerar como parâmetro o valor mínimo aplicado, ou seja, de R$ 5.320,50. Todavia, faço aqui um alerta à Corte, eu estou aplicando esse valor no mínimo, mas para cada uma das situações, no caso são 12. Isso. Que somadas totalizam o valor de R$ 63.846. Então, ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo procedente as representações por conduta vedada, dos números já citados exaustivamente aqui nesse julgamento, em relação ao representado José Pedro Gonçalves Taques, com fundamento no artigo 73, inciso 6, alínea B, parágrafo 4º da Lei 9.504/97, condenando ao pagamento individual de multa pecuniária no valor total de R$ 63.846. Em relação ao segundo representado indicado nos autos, de número 06000269-48, 2018, senhor Marcelo Duarte Monteiro, julgo improcedente a representação indicada. É como voto, senhor presidente? Se for de ordem, o senhor teve oportunidade para fazer a sustentação oral, o senhor abriu mão. Não, só estou dizendo para o senhor, não tem nada. Só tem que ser realmente de ordem, tá? Sim. 9 processos. São 9 processos? 9. E ele citou 12. Não, está julgando 9. 9 processos no total. O pedido de esclarecimento do advogado é pertinente, senhor presidente. Vou deixar bem claro isso. Eu estou fixando aqui, são 9 representações, e eu estou fixando o valor de R$ 5.320,50 para cada placa.
E como sendo são que 12 placas, são 12 placas. aí dá o valor. E aí dá o Tá valor. esclarecido, O doutor? critério que estou utilizando é esse. Eu agradeço a sua intervenção e até contribuiu aqui para os pares também. Obrigado. Então, colega, todos compreenderam a conclusão do voto. Eu indago. Como vota o doutor Antônio Veloso Peleza Júnior? Com o relator. Doutor Luiz Aparecido Bortolucci Júnior? Com o relator. Doutor Jacques Francisco Coleta Coutinho? Com o relator. Desembargador Pedro Sakamoto? Também acompanho o relator. Também estou a aderir o voto, em consonância também com o parecer. Então, fica proclamado o resultado para os 9, que está sendo julgada a procedente a representação. Com isso, estar-se-á condenando o senhor representado José Pedro Gonçalves Taques ao pagamento do valor de R$ 63.846, que corresponde às 12 placas, né, das 9 representações, em consonância com o parecer ministerial. Está, portanto, esta a proclamação dos 9. E foi, por mesma unanimidade, foi julgado improcedente a representação do senhor Marcelo, contra o Marcelo Duarte Monteiro. Essa é a conclusão, portanto. É adiado o adiamento para a próxima sessão do processo eletrônico da pauta 1.2, que é prestação de contas. Deputado estadual Thalita Guimarães Godinho de Moraes, a pedido do digno relator, doutor Antônio Peleja Veloso Júnior. Na mesa para julgamento, também da relatoria do doutor Luiz Aparecido Bortolucci Júnior, processo 4652, que é 2.1 da pauta física. Prestação de contas de partido político de exercício financeiro 2014, Democratas. Requerente Democratas, DEM, e também o Júlio José de Campos. Com a palavra. Trata-se de prestação de contas anual do Partido Democrata, DEM, relativo ao exercício financeiro 2014. O Diretório Regional do Democratas de Mato Grosso apresentou prestação de contas referente ao exercício 2014, juntando documentos e anexando cópia do livro diário e do livro Razão. Foram publicados o balanço patrimonial e demonstrativos de resultados. As folhas 340 foi certificado o transcurso do prazo assinalado em edital sem que houvesse impugnação às contas. Em checklist de análise documental, a Coordenadoria de Controle Interno, CCIA, destacou a ausência de peças obrigatórias. Intimado para complementar a documentação, o partido quedou silente. Ato contínuo, foi elaborado o relatório preliminar de exame, o qual ponderou pela realização de diligência junto à agremiação. O parecer? Ratifico, senhor presidente. Ratificado o parecer, o relator para o voto. Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Diretório Regional Democrático de Mato Grosso. Nos termos do artigo 65, parágrafo 3º da Resolução TSE 23.564, as prestações relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ter o mérito examinado de acordo com as regras previstas na Resolução 21.841/2004. No que tange a disposições processuais, devem ser apresentadas as normas previstas na Resolução 23.546/2017. Constaram no relatório técnico de exame preliminar 11 irregularidades a serem sanadas ou justificadas pelo prestador de contas. Após o primeiro pronunciamento da defesa e juntados os documentos, restaram apenas 6 pontos divergentes. Em seguida, o prestador de contas apresentou documentos, restando, ao final, apenas 2 inconsistências sinalizadas pela área contábil. Outro sim, o vice-representante do Ministério Público apontou mais uma irregularidade, restando, ao final, 3 pontos a serem apreciados, aos quais passo a analisar. Primeiro, utilização de recursos do fundo partidário no valor de R$ 7.430 para pagamento de multas e encargos de mora. Pela escrituração contábil e documentação carreada aos autos, constatou-se o pagamento de multa e encargos com recursos do fundo partidário, conforme o quadro a seguir. Eu apresento o quadro com cada multa paga, totalizando, como já falamos, R$ 7.430,55.
Em estado de se manifestar, a greve partidária reconheceu o pagamento incorreto e a necessidade de recolhimento dos valores pagos indevidamente. Em alegações finais, pleiteou que a eventual sanção de suspensão do repasse das receitas do fundo partidário seja aplicado com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Haja vista que o valor empregado indevidamente corresponde a 4,78 percentuais dos recursos recebidos do partido. Pois bem, as receitas do fundo partidário têm vinculação específica para a cobrança de despesas elencadas na regra, sendo defeso sua utilização para quitação de gastos estranhos à natureza desse fundo. Dada a natureza pública dos recursos, via de regra, o descumprimento da vinculação prevista na legislação conduz à desaprovação das contas do partido, bem como à devolução dos valores pagos indevidamente. O pagamento de juros e multas decorre de inadimplemento de uma obrigação, não se incluindo entre as despesas autorizadas pelo artigo 44 da Lei 9.096 de 95, cabendo nessa hipótese a devolução dos valores respectivos ao erário. Eu coleciono aqui emendas nesse entendimento. Portanto, persiste a falha passiva de desaprovação das contas apresentadas e devolução do valor. Segundo item, não aplicação de recursos em programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. Informa a unidade técnica que não houve demonstração de aplicação mínima de 5% do total recebido ao fundo partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. A agremiação partidária reconheceu o não atendimento ao dispositivo, uma vez que não aplicou no ano de 2014, qualquer recurso do fundo partidário em criação ou manutenção de programas de incentivo à participação feminina na política. Como já dito, alhures, o recurso do fundo partidário tem vinculação determinada pela lei para a cobertura de despesas previstas, sendo defeso sua utilização para pagamento de gastos alheios à natureza desse fundo. Sob a regularidade apontada, não há grandes delongas, vez que o partido não aplicou o recurso do fundo partidário conforme destinação especificada na legislação e sequer apresentou justificativa, expondo motivos pelos quais deixou de fazer. Ao contrário, ele até reconheceu que não efetuou devido aplicação desse recurso. Portanto, persiste a falha passiva de desaprovação das contas apresentadas. Além disso, a sanção aplicável ao caso será prevista no parágrafo 5º do artigo 44 da 9.096, com redação anterior à Lei 13.165, que trouxe novos parâmetros e percentuais para o caso. Dessa forma, aplico ao presente caso as penalidades do parágrafo 5º para majorar o percentual anterior em 2,5%, totalizando 7,5% dos recursos do fundo partidário a ser destinado pelo partido na implementação desse tipo de programa no ano subsequente ao dessa decisão. E o item terceiro, utilização de recursos do fundo partidário para aquisição de cartões de Natal. O ilustre representante do Ministério Público Eleitoral apontou como falta a aquisição de cartões natalinos pela agremiação partidária no valor de R$ 768,10, cujo pagamento fora realizado com verbas do fundo partidário. Em sua defesa, o prestador de contas alega que os cartões natalinos foram confeccionados para fins de veiculação da propaganda político-partidário, de modo que tal gasto estaria albergado na hipótese prevista na legislação. No que se refere ao gasto apontado pela criação e finalização de cartões de Natal, efetivamente não se insere entre uma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 44 da Lei 9.096, razão pela qual não poderia ser quitado com recursos, essa despesa não poderia ser quitada com recursos do fundo partidário. A tese de defesa de que seria irregular o gasto por se enquadrar como propaganda política tampouco merece acolhimento, tendo em vista a natureza do serviço prestado. A propaganda doutrinária e política é aquela que tem o objetivo impessoal de propagar a ideologia do partido político por meio de difusão de seu ideário e de divulgação da posição oficial da agremiação. Ora, é senso comum que a divulgação de uma mensagem de boas festas, de cunho eminentemente natalino, não pode ser confundida com propaganda de ideias de natureza doutrinária e política, até que se prove em contrário. Prova é essa que não veio aos autos. Portanto, persiste a irregularidade da ausência da vinculação de gastos com verbas oriundas do fundo partidário. Quanto à aplicação dos princípios da razoabilidade, aduz a defesa que os gastos apontados como regulares perfazem um valor irrisório, quando comparados ao total recebido como recurso oriundo do fundo partidário.
Para a prestação de contas, diante do caso, a solução intermediária a ser adotada deve ser a aprovação das contas com ressalva, haja vista que os erros materiais detectados são de pequena monta. Pois bem, para melhor examinar a situação, analisemos o quadro abaixo que dimensiona os valores e percentuais gastos inadequadamente. E aí eu faço um quadro em que eu menciono o valor das multas pagas e que não poderia ter sido paga com o fundo partidário, mais as despesas com os cartões natalino, e considerei também o valor que deveria ter sido aplicado na promoção de políticas de incentivo à participação feminina, que somados perfazem R$ 15.955,98. Verifique-se da tabela acima que o total de despesas tidas como regulares totaliza um montante de R$ 15.955,98, porém, valor que corresponde a 10,26% do total de recursos recebidos pelo partido em 2014. Sabe-se, eminentes pares, que no julgamento de contas do exercício anual, quando verificada falhas que não lhes comprometem a regularidade e comprovam o valor de pequena monta em relação ao total da movimentação, são aplicados o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a afastar a eventual desaprovação. Porém, não vislumbra a possibilidade de aplicação de tais princípios no caso em apreço, posto que as falhas apontadas, além de não representarem irregularidades meramente formais, totalizam mais de 10% dos repasses do fundo partidário ao prestador de contas no ano 2014. Diante do exposto, com base em todo o conjunto probatório relacionado aos autos, e especialmente em razão dos motivos apontados nos itens acima pormenorizado, em consonância com o parecer ministerial, julgo desaprovado as contas do Diretório Regional de Democratas de Mato Grosso, exercício de 2014. Por conseguinte, consulto no artigo 34 da Resolução TSE 21.841/2004 e 37, artigo 37 da 9.096/95, determina a devolução dos valores descritos na tabela abaixo aos cofres do fundo partidário, cuja importância prefaz um montante de R$ 8.198,65, a ser devidamente corrigido. Em que pese o valor aplicado inadequadamente não ser avultante, diante da reiteração das irregularidades no decorrer dos exercícios financeiros anteriores, sem correção das falhas cometidas por parte da grei partidária, aplico a sanção de suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário ao DEM pelo período de 6 meses. E no tocante ao percentual a ser despendido pelo partido político com a criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, aplico a sanção prevista no parágrafo 5º do artigo 44 da Lei 9.096/95, com redação anterior à Lei 13.165 de 2015, para majorar o percentual anterior em 2,5%, totalizando 7,5% dos recursos de fundo partidário a ser destinado pelo partido na implementação desse tipo de programa no ano subsequente ao dessa decisão. Por fim, determino que seja providenciado pela Secretaria desse Tribunal o registro do presente decisão no Sistema de Informações de Cotas Eleitorais e Partidárias, no termos do artigo 60, parágrafo 5º da Resolução TSE 23.546. Ressalto que eu majorei de 4 para 6 meses o período de suspensão, porque o Partido Democrata teve, nos exercícios de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, as contas desaprovadas. E a conta de 2012 foram aprovadas com ressalvas e de 2013 ainda não foram julgados. E as irregularidades constatadas no presente feito foram reiteradas nas oportunidades anteriores. Daí a majoração. Como voto, senhor presidente? Pois não. Consulta a corte se tem alguma divergência em relação ao voto do eminente relator. Todos estão de acordo? Senhor presidente? Pois não. Eu só tenho um item que já trouxe, em outra oportunidade eu trouxe a julgamento, e que no contexto desta prestação de contas, ele não é muito relevante, mas eu vou ressalvar porque já julguei de forma diferente, que diz respeito à aquisição dos cartões natalinos. Naquela ocasião, no julgamento da prestação de contas, eu entendi que a aquisição, a distribuição aos seus correligionários, os seus, enfim, aos filiados ao partido de um cartão natalino, é uma ação que, embora possa, a meu ver, não ser a melhor ação assim, para a doutrinação, mas político-partidária, eu não excluía de toda forma, desde que comprovada a despesa, como foi no caso, porque senão a gente passa a fiscalizar e monitorar completamente a atividade
político-partidária. Eu preciso do cartão natalino para saber o que está escrito é ou não doutrinação. Se for um partido cristão, pode estar dentro da doutrina dele dar um cartão de Natal. Então, assim, eu particularmente eu não vejo isso como nenhum regramento que impeça esse tipo de despesa. Então, só com esse detalhe, nesse ponto, eu voto divergente. Consulto então o doutor Jackson, ver se acompanha o relator ou a divergência. Eu acompanho o relator. O doutor Ricardo. E o efeito prático disso, eu só queria um esclarecimento, é em relação a a glosa específica aí, doutora Vanessa, só para entender em termos práticos. Assim, não muda nada o voto do relator. Tá. Essa é uma despesa pequena, de pequena monta, que não vai alterar em nada a conclusão pela desaprovação e também a devolução, acho que dos recursos. Esse só implicaria na não devolução deste recurso. Que é o valor de? 700 e... Tá. R$ 768,10. Eu vou pedir vênia à doutora Vanessa em relação a esse ponto, mas por ser um valor de pequena monta, eu vou acompanhar o Relator, voto né? do relator. Tá. Doutor Peleja? Com o relator, né? Então, eu anuncio o resultado do julgamento. O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do Partido Democrata referente ao exercício 2014, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Aqui a quarta vogal diverge apenas em parte da devolução do valor correspondente aos cartões de Natal, né, que importa no valor de R$ 768,10. Então esse é o resultado do julgamento. Devolvo então a presidência ao desembargador Márcio. Agradeço o desembargador Pedro. Coloco em mesa o processo da relatoria da doutora Vanessa. É a pauta eletrônica, é o 0615, portanto é 1.1. Também prestação de contas no exercício financeiro de 2014. Com a palavra a relatora, a parecer escrito será colhido oralmente.
Trata-se de pedido de regularização de prestação de contas anuais formulado pelo Partido Trabalhista do Brasil, Diretório Regional em Mato Grosso, PTdoB, referentes a contas do exercício financeiro de 2014. Anoto inicialmente que as contas anuais de 2014 do PTdoB foram tratadas no processo número 109.77/2015-611.000, cuja decisão colegiada desta Corte foi no sentido de declarar as contas como não prestadas. Tal pronunciamento transitou em julgado em 19/12/2016. A CCIA ofertou a informação técnica constante no ID 88226, onde elencou uma série de documentos faltantes neste pedido de regularização de contas anuais consoante o disposto no artigo 59 da Resolução número 23.546. Devidamente intimada acerca da informação técnica, a agremiação deixou transcorrer em autos o prazo para manifestação. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo indeferimento do pedido de regularização. É o relatório. Ouça-se a douta Procuradoria. Senhor presidente, eu ratifico o parecer escrito pelo indeferimento do pedido. Ratificar o parecer, a relatora para o voto. Não há como acolher o pedido ora formulado pelo Diretório Regional do PTdoB em Mato Grosso. Agora, mais de um ano transcorrido desde o julgamento das contas, como não prestado, o Diretório Regional apresenta a contabilidade totalmente zerada, declarando a ausência absoluta de movimentação financeira e afirmando também que o Diretório Regional não possuía conta bancária à época, razão pela qual não traz os extratos bancários exigidos pela legislação de regência. Como bem afirmado pela douta PRE, o PTdoB possuía diretório em Mato Grosso, devidamente registrado e funcionando regularmente no ano de 2014. Assim, mesmo que não tenha recebido recursos do fundo partidário, a regularização das contas anuais exige que se faça a prova cabal da ausência de movimentação de recurso financeiro. É o que dispõe o artigo 13, parágrafo único da Resolução 21.841 de 2004, aplicável ao caso concreto, ao estabelecer que o não recebimento de recursos em espécie por si só não justifica a apresentação de contas sem movimento, devendo o partido registrar todos os bens e serviços estimáveis em dinheiro recebidos em doação, utilizados em sua manutenção e funcionamento. Ademais, tratando-se de um diretório regional e não um mero diretório municipal, é sabido que os extratos bancários em sua forma definitiva, tanto da conta bancária para os recursos do fundo partidário, como da conta bancária para os recursos em geral, constituem um documento imprescindível para provar a ausência de movimentação financeira. Portanto, tratando-se de uma prestação de contas que receberia julgamento de desaprovação, caso tivesse sido apresentado na época correta, providência não tomada pelo Diretório Regional, é evidente que não se pode agasalhar agora o pedido de regularização. Trago aqui um precedente nesse sentido. Por todo o exposto e em consonância com o parecer ministerial, indefiro o pedido de regularização das contas anuais do PTdoB referentes ao exercício 2014. É como voto. A senhora está indeferindo Pedido de regularização de contas. pedido de regularização na linha do parecer. Isso. Há algum voto divergente, eminente pares? Eu me pergunto. Então, eu proclamo resultado. O Tribunal, por unanimidade, indeferiu o pedido de regularização das contas anuais do PTdoB, nos termos do voto da doutora relatora, em consonância com o parecer ministerial. Colegas, não havendo mais nenhum processo aí, o julgamento nesta sessão, seja de âmbito judicial ou administrativo, declaro encerrada.